que tem sede em Petersburgo, não Petersburgo, no caso a Rússia. Ela teve várias sedes. Tinham vários patriarcados. Desculpe a dicção. Tinham vários patriarcados e ainda tem. Discutir-se lá sobre a realidade da Eucaristia. No caso, se discutia se tinha essa disputa, essa querela, essa guerra teológica sobre se o corpo e o sangue de Cristo, no caso, se o pão e o vinho eram o corpo e o sangue de Cristo ou não. Se o pão e o vinho eram uma representação do corpo e o sangue de Cristo, ou se o pão e o vinho eram apenas uma... Se o pão e o vinho eram uma representação do corpo e o sangue de Cristo, ou se eles eram de fato o corpo e o sangue de Cristo, se era uma representação ou se era uma realidade. Por exemplo, quando se diz que quando o Papa se referiu ao simbolismo do Sol para se referir aos reis espirituais da cristandade, aos papas, ele não falava que o Papa era de fato o Sol, mas ele era como o Sol. Se era um simbolismo, nesse sentido de uma representação da Eucaristia, ou se era uma realidade. Essa era a querela espiritual que havia lá durante tal período e que, pelo que eu me recordo, em tal lugar, em Constantinopla. O autor passou pelo mesmo caminho que os cruzados em 1830. No caso, uma questão que eu coloquei aqui. Bem, uma coisa que eu reflito pensando sobre tais eventos é que uma coisa que causa dissensão entre o poder espiritual e o poder temporal é que os nobres, tanto durante tal época quanto talvez atualmente, se questionam e suspeitam que o poder temporal, devido à sua inteligência, por causa que o poder espiritual, devido à sua inteligência, a use para enganar o povo e os outros, e para isso conseguir riqueza e poder, e manter um certo domínio sobre o povo. E por isso ele muitas vezes questiona a legitimidade de sua autoridade. E suspeita essa que eu suponho que foi atacada e mostrada como falsa pelas ações do Papa Inocêncio III, porque esse Papa fundiu os objetos de prata e ouro que haviam em sua mesa e os vendeu para pagar pelas despesas da Quinta Cruzada. E uma outra suspeita que eu vejo que existe por parte da autoridade espiritual, que existia e que ainda existe, é que a autoridade temporal, devido à sua vontade e eloquência e prominência em falar, em dar discurso, usa disso para enganar o povo e para que, com este poder, com esta eloquência, ela consiga mover o povo à ação e dominá-lo, e com isso fazer uma coisa que não esteja em consonância com a verdade. Olha, se gostaste de tal vídeo, tu, audiência, podes me dar algum dinheiro, o dinheiro que tu vês que talvez merece. Que Deus o Altíssimo te abençoe.